Queridos, a paz do Senhor Jesus, amém? É uma alegria para mim estar aqui e eu assumo a tribuna não quanto professor de teologia ou coisa do gênero, até porque eu acredito que num domingo como esse é necessário que a gente ouça Deus falar conosco, amém? E a nossa querida irmã foi assertiva pelo Espírito Santo numa palavra, e eu não fiz nenhum combinado com ela. Fizemos algum combinado? Não. E é claro que a cabeça de um pregador e de um professor de teologia, ela passeia por textos e coisas, não é, queridos pregadores e pregadoras da casa de Deus? Mas no meu coração assentou o Espírito Santo uma palavra que eu quero ministrar ao seu coração no poder do Espírito Santo. Eu quero convidar você a ficar de pé, por favor. Abra a Bíblia em Salmos. A palavra desta noite, ela encontra em Salmos. Eu quero louvar a Deus pelos meus amigos que estão comigo. E é Deus que nos traz amigos, né? Eu sou muito feliz por eles. E eu quero ter, não como o Roberto Carlos, eu quero ter uma multidão de salvos irmãos em Cristo no céu. E eu sou baiano. Baiano gosta de agregar, né? E eu quero agregar em tudo que é lugar aqui, porque eu quero ver uma multidão. Porque o avivamento, ele traz a multidão. Eu posso ouvir, amém? Amém? Abra a tua Bíblia, por favor, nos Salmos, no capítulo de número 109. Alguns dizem que Salmo não é capítulo, mas não vamos discutir isso. Salmo 109, verso 3, verso 4, verso 5 e verso 6. Do verso 3 ao 6. É uma palavra simples, é o sermão mais simples que existe, é o tipo de Spurgeon. Spurgeon, ele pregava esse tipo de sermão, que era o simples, e Deus usou ele na simplicidade como ninguém. Foi o príncipe dos pregadores, né? A simplicidade para Deus é poder, amém? Salmo 109, verso 3 em diante. Leamos a palavra. Eles me cercaram com palavras odiosas e pelejaram contra mim sem causa. Em recompensa do meu amor, são meus adversários, mas eu faço oração continuamente. E me deram o mal pelo bem, o ódio pelo meu amor. Põe sobre eles um ímpio, e Satanás esteja à sua direita. Podemos assentar, por favor, em nome de Jesus. Queridos, este é mais um salmo de Davi, um salmo onde a gente vai aprender com as orações, com a experiência da busca de Deus, um salmo onde a gente vai aprender com a experiência da vida de Davi. Eu costumo dizer que Davi, ele tinha tudo para ser louco, para perder o juízo. Mas ele nunca perdeu o juízo, ele até fingiu que era louco. Ele fingiu. Mas perder o juízo, ele nunca perdeu. E Davi, esse que tinha condição de tudo para perder o juízo, porque as crises da vida, os embates da vida, eles nos colocam no chão, na ribalta, lá embaixo, no escabelo dos nossos pés, caídos. E Davi muitas vezes caiu. E as Escrituras, elas são a verdade. As Escrituras dizem que o cair é do homem, mas o levantar é de... Você não vai levantar-se sozinho. Ninguém se ergue pelas suas próprias forças. Ninguém se mantém de pé pelas suas próprias forças. Queridos, para nós nos mantermos de pé, quanto igreja, quantos servos de Deus, quanto ministros da casa do Senhor, porque esta é a máxima da Reforma Protestante. A Reforma Protestante, ela ressignificou, ela trouxe um legado que era esquecido, que era o legado do sacerdócio universal. Eu vou tentar explicar o que isso significa.
Significa que o sacerdócio não é restrito. Significa que Deus não tem filhos privilegiados. Significa que Deus tem chamado os seus filhos, a sua igreja, para uma postura dos últimos dias, uma postura de soldados do reino de Deus. Nós estamos numa batalha, nós estamos numa peleja, numa guerra. E este salmo, ele é um salmo de Davi, e Davi, ele guerreou as guerras do Senhor. Sabe, queridos, Jesus, ele não disse que as coisas seriam fáceis, porque Jesus, ele não faz propaganda enganosa. Jesus, ele deixou bem claro, ele disse: no mundo tereis aflições. Aflições é algo que nos provoca, que nos angustia, que tira de nós a estabilidade emocional. Ele disse: no mundo tereis aflição. O mundo jaz no maligno. Nós temos um combate no mundo. O mundo, ele traz o mundanismo, e o mundo, ele é mau. O mal está no mundo, o maligno está no mundo. E nunca foi diferente em nenhuma época, nem na época de Davi. Tem pessoas que enganosamente dizem assim: ah, mas antigamente era melhor. Acho lindo quando lá em João Jesus disse assim: ele bem sabia quem era o homem, porque o homem é mau. Ele bem sabia quem era o homem. Tem uma versão que diz que não podia confiar em nenhum deles. Sabe, quando Jesus chama você para o reino, chama você para o exercício da peleja espiritual, ele não chama você confiado no que você é. Ele chama você confiado na graça dele na sua vida, na manifestação do poder. E essa manifestação do poder, ela ocorre pelo ministério da oração. É por isso que Lutero, quando ele disse, o sacerdócio, ele não é restrito. O sacerdócio é universal. Isso tem muito a ver com a salvação. Isso tem muito a ver com a soteriologia, com a doutrina da salvação. Os profetas dizem assim: todo aquele que clamar o nome do Senhor será salvo. Todo aquele que clamar o nome do Senhor será salvo. Nós estamos aqui diante de um salmo onde Davi está vivendo a pior crise que um homem pode viver, na minha opinião. É a crise dentro de casa. É a crise com quem a gente ama. Dá para entender nas entrelinhas, e alguns exegetas dizem que este salmo é escrito exatamente quando o filho dele se torna opositor do pai e provoca uma rebelião dentro de Israel. Vamos acompanhar a leitura para você entender, por favor. Verso 3. Eles me cercaram com palavras odiosas. Queridos, a palavra tem um poder de nos colocar de pé e de nos derrubar. Ninguém está imune ao ataque da palavra. Não existe uma alma que tenha uma proteção contra as palavras odiosas. Quantos de nós já nos sentimos caídos, cabisbaixos, sem direção, desnorteados por palavras tão agressivas? E alguns dizem que tem palavras que são pior do que um tapa. E Davi, ele sofre essa agressão de palavras. E por mais incrível que pareça, havia um conselho real em Davi, e um dos seus conselheiros se torna traidor. É o Aitofel, se torna traidor. E ali está ele, impregnado de palavras, o quê? Odiosas. Queridos, as palavras odiosas, elas vêm para dizer para você que tudo é mentira. Elas vêm para dizer para você que tudo que você imagina é uma ilusão. Elas vêm para dizer para você que não há uma perspectiva de futuro. Elas vêm para dizer para você que nada mais vai dar certo. Elas vêm para dizer para você que tudo acabou. É assim.
E é exatamente assim que muitos de nós nos sentimos. Eu fico a imaginar os discípulos. Eu fico a imaginar Davi. Como é que alguém que recebe um ataque tão frontal, tão mortal, tão cruel, como é que alguém pode se colocar de pé depois de toda aquela barbúdia? Ele se coloca de pé por uma força sobrenatural, por uma força que os remédios psicotrópicos não vão conseguir, por uma força que a sabedoria humana não vai conseguir, por uma força que nenhuma estratégia psicológica ou psiquiátrica vai conseguir. Davi se coloca de pé pelo poder da oração. Eu não sei o que você está vivendo, mas nessa noite o Senhor diz a você, quanto indivíduo e quanto família, que você pode se erguer novamente. Levante sua mão em oração e sinta a mão poderosa do Senhor te colocar de pé novamente. A igreja tem sofrido ataques em todos os campos. As famílias têm sido atacadas. O púlpito tem sido atacado. O inferno se levantou. Eu amo aquele texto apocalíptico que diz assim: e o diabo sabe que pouco tempo lhe resta. É claro que ali tem a ver com uma dimensão escatológica, mas a verdade também se aplica para aqui. Porque o tempo nosso nunca é o tempo espiritual, nunca é o tempo da relação do embate espiritual, da batalha espiritual. E Satanás, ele sabe disso. Pouco tempo o quê? Lhe resta. Se tem alguém que tem um sentimento de urgência, esse alguém é Satanás. Satanás sabe que pouco tempo, o que, queridos? Lhe resta. Só que o Senhor, ele tem algo incrível na sua vida. Acho lindo quando o apóstolo Paulo, pelo Espírito Santo, traz uma dimensão da oração de algo que é impossível de acontecer. Lá em Efésios, ele diz assim: remindo os tempos, ou remindo os dias, porque os tempos são maus. Sabe, Albert Einstein não pode explicar isso. A história do tempo não pode explicar isso. Mas Deus, ele quer te dar uma dimensão. Eu não sei se você está de cabelos brancos, eu não sei se você já jogou a lona, mas eu quero dizer que Deus, ele é o Senhor do tempo. No princípio criou Deus os céus e a terra. Ele ainda tem o controle do tempo e ele ainda pode fazer coisas novas em sua vida. E aqui está Davi. Parece que tudo estava perdido. Parece que tudo ia de mal a pior. Parece que ele está agora arrasado. Parece que não existe cura para o que feriu a sua alma. Às vezes, eu olho para a nossa nação e vejo o que está acontecendo com ela. E eu falo aqui quanto professor e alguém que está na área de história. Eu participo desse meio, eu ando com marxistas, ateus, comunistas, é minha praia. Eu ando com a turma do LGBT e Eu ouço coisas terríveis. Às vezes, esses dias eu participei na UFG de uma reunião sobre o movimento trans. E eu fiquei calado o tempo todo ali, ouvindo coisas terríveis, sabe? E ali ouvindo. E dizendo, Deus, é horrível ouvir isso. E tem hora que você quer rebater. Mas, queridos, num exército existe a hora do ataque e a hora da proteção. Aquela ali era uma hora de eu conhecer o que o inimigo está fazendo. Não é hora de embate. Vocês estão me entendendo ou não? E tem muitos cristãos, e hoje eu ousei falar de manhã com o pastor Robson, e me perdoe o que eu vou falar, 90% da igreja não está preparado para o embate filosófico e político que a igreja será submetida. Esses dias eu falei com alguns deputados aqui de Goiás, mandando mensagens, e para alguns deputados do Brasil, só 2 me deram resposta.
Esse é o nível do embate espiritual que nós estamos. As pessoas querem olhar alguém por uma projeção social e esquece que Deus pode usar o Davizinho para atirar uma pedra e derrubar o Golias. O Deus de Davi continua sendo Deus. E era um projeto de lei, um projeto para exatamente contradizer esses projetos. Aí falava com Sóstenes, lá do Rio de Janeiro, lá da igreja do Silas. Ele disse, não, fale com minha secretária, vem cá em Brasília. Mas nós estamos apequenados. E o diabo se levantou. Haverá um ataque feroz contra essa nação. Não é hora de a gente achar que isso tudo é apenas uma questão política e social. Nós estamos vivendo uma batalha como Daniel viveu. É hora de dobrar os joelhos, é hora de jejuar, é hora de congregar a igreja. Eu ouvi esses dias em um grupo, eu participo de alguns grupos de militares, e um grupo de militares evangélicos dizia assim, não vão ao 7 de setembro, reúnam-se dentro da igreja e orem, orem, orem. O nosso exército, me perdoe pastor, ele não é um exército de melancias, mas não é o exército que vai vencer essa batalha. Eu não sei se você está triste, feliz, alegre, pela dimensão política do que está acontecendo no mundo e no Brasil. Essa batalha é do Senhor. Essa guerra é de Deus. Eu falo agora e falo emocionado. Milhares de jovens estão agora caindo pelas drogas. E nós precisamos nos levantar e erguer. Milhares de famílias estão agora chorando lágrimas de sangue, literalmente, porque são vítimas da pior dor que tem, da pior guerra. E o diabo, ele não tem pegado leve, ele joga sujo, ele é imundo, ele é homicida desde o princípio. Ele levantou-se contra Davi com um espírito para destruí-lo, para arrasá-lo, para que ele nunca mais se pusesse de pé. Deus quer tomar você pela mão. Você não é insignificante. Você é importante no reino. Cada um de nós tem um valor no reino. Cada um de nós tem uma importância no reino. Quando eu vim para aqui, Deus me humilhou e continua me humilhando. E o exercício que Deus faz com a gente, quanto é importante. Porque Deus não quer usar celebridades gospels. Deus quer usar profetas que digam como o salmista, não a nós, mas ao teu nome da glória, porque diriam as nações, aonde está o teu Deus? Meu Deus está no céu, Ele é soberano e faz tudo o que Ele quer. Amém? E Deus quer fazer isso. Deus quer fazer um reboliço de caráter, de santidade, de comprometimento. Tem horas que eu fico com vergonha de mim e da igreja, pastor. Com vergonha do nível aonde nós estamos chegando, do nível do púlpito, da falta da palavra, do compromisso com a palavra. E eu quero dizer uma coisa aqui, eu amo vocês, porque eu sinto Deus nesta igreja, eu sinto graça nesta igreja, eu sinto compromisso nesta igreja, e isso é algo que Deus está dizendo, eu quero provocar em vocês algo para o avivamento. Sabe, quando Davi sofreu esses ataques tão cruéis, aqui o texto disse, foi atacado sem causa. Eles vão nos chamar de falsos. Eles vão dizer que nós somos neofascistas. Essa é a linguagem que a esquerda vai usar sobre nós. Eu ouvi de uma professora lá da USP, melhor, da Unicamp. Ela disse assim, eu odeio os pentecostais. E se tem alguém que eu mais odeio, é aquele povo da Assembleia de Deus. Eu odeio esse povo da Assembleia de Deus. Eles nos odeiam. E eu perguntei para ela, e por que você odeia a Assembleia de Deus? Ela disse, por isso. Eu disse, não tem lógica. Nós somos odiados sem causa. Rei canto navanas, rei bachone canto, rei machu andaramanás.
erga-se, levante-se do pó e da cinza. Eu sei que a luta tem sido grande, mas Deus é contigo. Não é uma questão apenas de sobrevivência humana, é uma questão espiritual. Deus me deu permissão de andar com pessoas de certa projeção nesse Brasil, amigos e tal, eu não vou citar nomes de ninguém. E eu me decepcionei, eu vi que atraíram glória para si. Tem uma palavra, a palavra aí, kavod, porque o B em hebraico tem som de V, kavod. Kavod significa glória. E a palavra kavod, no hebraico, ela quer dizer peso. E a palavra kavod, que quer dizer peso, ela diz assim: ninguém pode suportar a glória de Deus. Ninguém consegue carregar a glória de Deus. Você não pode tomar a glória de Deus e ficar ileso. Se alguém quiser atrair para si a glória de Deus, será esmagado. Você entende o que eu estou falando? É por isso que há tanta vergonha em nosso meio. Porque a glória pertence ao Senhor. A glória pertence ao Senhor. E Deus quer nos levantar. Alguém disse: o Senhor é simples. Quanto eu queria ser orgulhoso. Quanto eu queria ser vaidoso. Mas Deus vai nos moendo. Quanto a casa do oleiro eu fui empurrado para ir para lá. E não é só eu não. Somos todos nós. Vez por outra, Deus te provoca no perrengue, na privação, indo à casa do oleiro para dizer para você: você não é nada, mas coloque esse nada com ele, porque o nada na mão de Deus já é o jargão pentecostal. O nada na mão de Deus é tudo. E nós precisamos mudar, precisamos da ousadia de profeta. A irmã, quando me falou, a gente tem medo de profetas. Sabe, pastores, nós estamos assustados com os profetas. A gente quer a pregação da palavra, a palavra é uma profecia, mas a gente não quer os dons. Muitas vezes a igreja tem fechado a porta para os dons. Eu já estive em grandes reuniões ministeriais, onde eu já vi pastores, presidentes mandando dizer assim: cale a boca do profeta. E eram homens e mulheres de Deus. Quanto pode-se dizer que tem uma insígnia pentecostal se nós apagamos a chama do Espírito? Não dá para apagar a chama do Espírito. Mas sabe por quê? Tem medo da profecia. Sabe por quê? Porque há iniquidade em nosso meio. Sabe por quê? Porque tem pessoas que não têm se colocado na brecha diante do Senhor. E Deus vai julgar. Deus vai julgar essa nação. Eu chorei no Covid. Eu não quero colocar aqui uma palavra de juízo. Mas a mão de Deus pesou em algumas vidas no Covid. Pelo menos algumas pessoas que eu sei aqui. Deus disse: vou perdoar, mas vou levar. Você está entendendo ou não? Vou perdoar, mas vou o quê? Retirar. Porque são rebeldes. E onde há rebeldia, existe o quê? Feitiçaria. Se a pior feitiçaria que existe é a feitiçaria do nosso meio. É a gente que se posiciona contra a liderança. É como Miriam, como aquelas rebeldias contra Moisés. E não é diferente aqui com Davi. Dentro da casa dele, rebeldia. Dentro do conselho dele, rebeldia. Dentro do exército dele, rebeldia. Mas Deus sabe lidar com os rebeldes. A rebeldia não é algo que nasceu aqui na terra. A rebeldia não nasceu aqui na terra. A rebeldia nasceu no lugar de glória e santidade. Não no lugar quanto santidade, mas num coração. Um coração ingrato. Um coração que se sujeitou a ser mau. O coração de Satanás. E ele disse: eu subirei e serei maior e colocarei o meu trono acima das estrelas. Você não é nada,
Você precisa dele, você precisa do Espírito. Nós precisamos, mais uma vez, voltarmos às velhas práticas. Eu já estou encerrando, quando lá no Apocalipse, existem algumas expressões que são muito importantes para a igreja. Eu acredito que aquelas 7 cartas, elas é para nos exortar. A primeira carta diz assim: volte ao primeiro a... Não tem coisa mais feia, mais terrível do que uma igreja que não ama. Eu falei nesse púlpito aqui, vou repetir, que eu estava pegando um ônibus para ir para o IFG e estava voltando. E soltei no Bandeiras. E era uma tarde quente, como são quentes as tardes aqui no Centro-Oeste, em Goiânia. E era um dia cansativo, era um final de tarde. E eu vi uma moça, olhei primeiro para saber se era uma moça, mas ela estava nua, ela estava totalmente despida. É isso o ataque do diabo, é isso que o diabo faz. O ladrão veio para matar, roubar e destruir. Ali estava uma vida destruída, moralmente, socialmente. E quando eu olhei, eu vi pelo corpo que era uma mulher despida. Uma mulher jovem, com uma tatuagem, como agora da moda. O cabelo extremamente cortado, querendo parecer um homem. É o que o espírito de Satanás faz. E ela estava caída como que morta. E eu me aproximei um pouco, e eu olhei, e a jovem estava menstruada. Meu coração sangrou, eu chorei, e eu fui procurar socorro. Eu procurei a nossa gloriosa PM de Goiás, e os soldados ali disseram que não conseguiria fazer nada, foi uma omissão. Eu procurei as pessoas ali da administração e me deram desculpas. Eu estava procurando um socorro. Você está entendendo ou não? E chegou o meu buzu, na Bahia fala buzu. E eu peguei o meu transporte e eu disse tchau, não é problema meu. E eu cheguei em casa. E quando eu cheguei em casa, eu estava com uma dor de cabeça muito, muito forte. Às vezes tem coisas que acontecem em nossa vida que é de fundo espiritual, emocional. E a dor de cabeça era muito forte. E Deus falou comigo: você é aquele sacerdote, aquele levita, que quando vê o ferido passa de largo e diz: não é comigo, eu não quero me envolver nisso. E eu dobrei os meus joelhos e orei a Deus e disse assim: Senhor, perdoa o teu servo. Eu nunca mais farei isso. Eu nunca mais farei isso. A dor de cabeça sumiu instantaneamente. Eu não tinha tomado nenhum analgésico. Você está me entendendo ou não? O perdão é terapêutico. O perdão cura as dores da alma. Eu moro numa casa de aluguel. Meu proprietário morava assim ao meu lado. Eu estou pregando para ele, crendo na conversão dele, do proprietário da casa que eu moro. E ele saiu e a minha esposa ficou muito preocupada, porque a minha esposa disse assim: Cláudio, quem vai morar alguém aqui, sei lá, alguém que vem do Nordeste, um baiano e do mundo, música do mundo, vai vir um goianinho com esse sertanejo e tem sofrência. E ela ficou ali preocupada com aquelas coisas do mundo, para não abusar a vizinhança. Você está me entendendo ou não? É natural isso dela, né? E a minha esposa, ela está ali: faz assim, por favor. Ok, lindinha. Ela disse: Jesus, eu quero um crente, um pastor aqui e tal. E ela fez umas orações. Eu disse: você é doida mesmo. Você quer agora ser
corretora imobiliária, você quer que agora um pastor more aqui. E ela ficou orando ali, não, eu quero um crente. Eu me coloquei contra você, sim ou não? Bom é Deus, amém, queridos? Aí apareceram pessoas e ela olhava assim e disse, Senhor, não! Aparecia um pessoal com aquela cara de festeiro. Ela dizia, não, Jesus! E um dia o proprietário da casa ligou e disse, olha, nós alugamos a casa para pessoas de bem e tal, porque ele é uma pessoa que se preocupa também com isso. Só que a gente não sabia que Deus tinha ouvido a oração da Manuela. Aí chegou minha sogra, tem que ter a sogra num testemunho que é de poder, amém? Aí minha sogra chegou um dia para mim e disse, ô genro, eu digo, diga, eu acho que o pessoal que mora aí no fundo são pastores, quer dizer, no fundo é a lateral, uma casa sendo muito boa. Eu digo, pastores, por que, pastor? Porque estão cantando e orando, e o culto deles é melhor do que o seu, viu? Eu digo, sogra! Faz assim, pastor, por favor, esses são um casal, nossos vizinhos abençoados, glória a Deus. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Jesus, glória a Deus, glória a Deus, aleluia. Como professor de teologia, diz que isso aqui não é ético, tá? Mas eu estou pouco me lixando para a homilética. Aquele parceirão, ele disse assim, e a oração da Manuela foi, Deus coloca parceiros na vida de Cláudio para ele pregar. Se as portas estão fechadas para ele, ele quer pregar na rua, ele quer pregar nas praças. Esse abençoado disse assim, eu tenho som, eu tenho experiência, e eu vou contigo em feira, em praça, na 44, em tudo que é lugar. Porque, queridos, eu não posso fingir que não é comigo. Aquela luta era com Davi. E ele não fingiu, não é fugindo. Sabe, existem muitas fugas, drogas é fuga. Sexo pode ser fuga, vocês estão me entendendo? Mentira pode ser fuga. Existem N maneiras de fugir da realidade. Jesus disse assim, no mundo tereis aflição, ele não enganou ninguém, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Não é você que vai vencer. Essa peleja não é sua, esta guerra não é nossa, essa guerra não é dos brasileiros, essa guerra é de Jesus de Nazaré! Aleluia! Essa guerra é dele, essa peleja é dele. E a peleja não terminou. Eu não sei como você chegou aqui, mas eu quero que você se levante na ousadia do Senhor. Nada pior do que crentes frouxos, covardes, tímidos. Nós temos a ousadia e a intrepidez do Espírito. Estou vendo ali a Flávia. Flávia sabe que aqui eu me tornei limpador de banheiros e chão, né, Flávia? E muitas vezes, quando eu estava ali limpando o banheiro e o chão das escolas, eu limpei algumas escolas, não somente aquela, eu dizia assim, Deus, obrigado porque eu estou limpando o banheiro de crianças, não é de adultos. As crianças é sempre melhor, né? Deus quer te humilhar para ensinar a você a se humilhar na presença dele. Davi é o rei. Ele foi totalmente arrasado, totalmente humilhado.
E ele se colocou na presença de Deus, queridos. É uma peleja sem volta. Não tem, é Aitofel, é o conselheiro dos conselheiros. Só que não há conselho contra Jeová, não há plano de Satanás contra a tua vida. Se Deus prometeu que vai se levantar, se levantará. Se Deus prometeu que você será honrado, Ele trará honra à tua vida. Fique-se de pé, ore comigo. Glória a Deus. Eu tenho o endereço dessa jovem. E eu quero ir nela, eu quero pregar na família dela. Ela é desviada do Evangelho, eu descobri. A jovem que eu falei. Ela é desviada do Evangelho. Esses são os nossos jovens desviados. Você viu a cena que eu falei? Nós não podemos mais permitir isso. Nós não podemos mais permitir isso. Quem está comigo? Quem vem comigo? Quem acredita na promessa? Eis que recebereis poder para ser testemunhas. Aquela palavra ali significa capaz de enfrentar a morte. Capaz de enfrentar o quê? A morte. Diga comigo, eu não tenho nada a temer, nem a morte, porque o Deus a quem eu sirvo, Ele fez planos com a morte. E tem um profeta que me ensinou, ainda que eu morra, nele eu esperarei. Feche seus olhos, deixa eu orar com você. Pai, nós precisamos de avivamento. E eu aprendi que avivamento, ele começa por oração e por buscar as almas perdidas. Não existe método mais fantástico de que reavivar a igreja do que a igreja orar e ir atrás das almas perdidas. É lá fora que eles estão. E são uma multidão que não vai caber às igrejas. Vão ter que fazer o primeiro culto, segundo, terceiro, quarto, para caber a multidão que Deus quer trazer para este lugar. Espírito Santo, tira de nós a rebeldia e nos coloca na tua presença, no poderoso nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe. Podemos assentar. Meu pastor Ailton.